Oi, se você não me conhece, eu sou a Bianca, tenho 23 anos, sou estudante de psicologia e moro sozinha há praticamente um ano. Neste vídeo, eu vim falar sobre a importância de você se preocupar em ser mais inteligente. Estamos vivendo a era da inteligência artificial, a era das redes sociais e todas as coisas acontecendo assim sem a gente nem pensar, elas estão prontas na nossa frente. E esse vídeo, eu tenho que falar pra vocês que ele tem um foco principal aos jovens, assim, pessoas da minha idade pra baixo, sabe? Ou, enfim, nessa faixa etária. Por quê? São pessoas que estão mais suscetíveis a se deixarem levar pelas coisas e pelos acontecimentos do meio, né? Serem influenciados por esse meio. E, enfim, muitas pessoas não têm instruções dentro de casa, muitas pessoas não têm acesso a certas informações que fazem muita diferença e certos conselhos que fazem muita diferença no nosso desenvolvimento como ser humano. Então eu estou aqui para fazer esse papel de te ajudar a pensar em coisas que você deveria se preocupar mais nesse período da sua vida, nesse período jovem. Estamos juntos nessa jornada. Tudo o que eu falar para você aqui também serve para mim e a nova série de vídeos que eu pretendo fazer sobre esses temas vai ser a mesma coisa. Eu estou falando para mim, estou falando para vocês. Então vamos juntos. A ideia desse vídeo surgiu porque eu deletei o meu Instagram esses dias, na verdade antes de ontem, e eu já fiz a experiência de ficar sem Instagram um tempo, o máximo que eu fiquei foi um mês. E assim, a gente que tá aqui habituado a ficar dentro da rede social e tudo mais, dentro da dinâmica do Instagram principalmente, são muitas informações, né? A gente tem acesso a inúmeras realidades diferentes. E é claro que aqui eu não vou dar o enfoque máximo em rede social, pretendo fazer um outro vídeo falando sobre isso. Mas a gente sabe que tem muita coisa boa que dá pra tirar disso, a gente consegue ter muitas mais referências do que a gente teria se a gente não tivesse esse acesso. A gente tem, de fato, mais informações e tudo mais, porém, a rede social, ela é, assim, um buraco. Tem uma frase que ficou muito na minha mente, eu já ouvi ela faz muito tempo, que é sobre o feed do Instagram ser infinito. A roda de rios do Instagram é infinita, assim como a outra rede social também, o TikTok é infinito. Isso é muito doido, né? Porque a gente tá ali concentrado naquilo e se a gente não decidir sair, se a gente não decidir desligar o celular, a gente continua e não tem fim. E eu tenho observado muitas pessoas mais jovens mesmo, nessa ilusão da vida, de que se você for famoso em rede social, você vai se dar bem. De que se você treinar muito, tiver um super shape e tudo mais, você vai se dar bem. De que se você só fizer faculdade, tá suficiente, tá bom, você vai se dar bem. Isso é muito assim, é muito complexo. Eu sei que aqui a gente também, como eu costumo sempre reforçar em alguma parte do meu vídeo quando eu gravo aqui pra vocês, é um aspecto social também, eu tenho total consciência disso. Mas, gente, vamos pensar uma coisa. O quão iludido essas pessoas que pensam assim estão e o quão preocupante é o fato de que não tem ninguém pra avisar. Assim, quem cresce dentro de rede social vai incentivar o crescimento da rede social. E não vai contar o por trás das câmeras, e não vai contar que a vida real é bem diferente daquilo que está sendo mostrado. As pessoas que treinam e têm um shape exorbitante e tudo mais, geralmente, inclusive, pessoas que a gente acompanha no Instagram são pessoas atletas. A vida delas não é o Instagram, a vida delas não é literalmente a academia, a vida delas é outra coisa. Elas têm outros objetivos, outros focos que fazem com que elas sejam a vida delas. Inclusive, sou atleta de powerlifting, né? E eu treino todos os dias, eu tenho essa preocupação, eu tenho esse foco, eu gosto. Enfim, eu tô falando com propriedade quando eu tô falando pra vocês, porque eu vivo o que eu estou dizendo. Então, assim, voltando a essa questão de eu ter saído do Instagram, né, de eu ter deletado o aplicativo, ter feito isso em outros momentos, é muito pra eu parar pra refletir o quanto que a rede social e essas facilidades do dia a dia têm me prejudicado como ser humano. E você para pra pensar nisso? O que eu tô falando aqui pra você não é que você precisa parar agora, sair do mundo virtual e ler todos os livros que existem no planeta e é isso, tá tudo certo, você vai se dar bem. Não é sobre isso. Mas a gente precisa entender que também não é só um diploma que vai te fazer ser super bem sucedido e inteligente. Dá pra você se formar na faculdade usando o ChatGPT, provavelmente. Então, assim, não é um parâmetro, sabe? O meu ponto é literalmente a autoconsciência do quanto você tá questionando a vida ao seu redor e do quanto você tá se questionando das coisas e questionando as pessoas e tendo esse olhar, sabe? Porque às vezes as pessoas acham que inteligência é realmente só adquirir conhecimento.
é adquirir conhecimento, né? Afinal, através do conhecimento, através da leitura, você melhora seu vocabulário, você melhora a forma como você se comunica. Você, de fato, consegue mais informações, mais conhecimentos verídicos, coisas estudadas, coisas que têm fundamento, bases, enfim, para que você possa, né, se tornar alguém com inteligência, enfim. Mas a inteligência, ela também é uma coisa trabalhável. Esse olhar curioso sobre a vida e esse olhar de questionamento é uma coisa que você treina. A nossa mente, ela é treinável. E se você não começar a fazer isso desde agora, você vai estar prejudicando o resto da sua vida. É tipo uma coisa muito séria isso, sabe? Eu sempre reforcei aqui no meu canal e nas coisas que eu falo sobre, né, no Instagram e tudo mais, sobre a vida, a importância de a gente ter autoconhecimento, né? E a inteligência tem muito a ver com isso, tem muito a ver com o fato de que você consegue sair um pouco de si algumas vezes no seu dia, na sua semana, e você conseguir olhar pra você com esse olhar de, poxa, pra onde que eu estou indo? O que que eu estou fazendo? E pra onde que isso que eu tô fazendo tá me levando? Sabe aquela coisa de se preocupe com os seus hábitos? Porque seus hábitos formam quem você é. E hábitos podem ser coisas boas e podem ser coisas que estão te prejudicando. Podem ser coisas que estão te levando mais próximo de onde você quer chegar e pode ser que não. E vou te contar uma coisa, você que é super preocupado com a imagem, e eu não tô tirando a minha fala disso, eu também tenho a minha preocupação com a imagem. Todos nós somos um pouquinho preocupados com como a gente tá parecendo ser. Afinal, a preocupação com o que os outros vão pensar é uma preocupação praticamente do nosso instinto. O ser humano precisou desenvolver este suposto medo para poder sobreviver à espécie, porque se ele não se preocupasse nos grupos em que tava lá milhões de anos atrás, ele era morto, né? A gente tinha esse medo de morrer literalmente, enfim, entre pessoas. Então, esse medo, do que os outros vão pensar, a gente sempre vai ter um pouco. Então, é normal que você tenha, assim, uma preocupação com a sua imagem. Tá tudo bem você se preocupar com a sua imagem. Tá tudo bem você querer ser mais bonito, talvez. Mas não tenha isso como prioridade. Entenda que você trabalhar a sua mente e você construir uma mente forte, uma mente disciplinada, você construir uma mente que sabe questionar, que sabe ler, que sabe ouvir, que sabe responder, é imensamente mais valioso do que o que você aparenta ser. E o que eu quero dizer aqui é que antes de você começar a pensar nas coisas que você quer construir, né? Você que provavelmente é esse público que eu espero que seja mais jovem, que tá me vendo. Se você não é jovem, de 20 anos, também tá tudo certo, tá? É lógico que tá tudo certo. Qualquer pessoa que cai nesse vídeo aqui é porque tava precisando ouvir o que eu tô falando. Então, enfim, especialmente você, assim, que mora com seus pais, que talvez esteja na escola ou esteja na faculdade, tá num trabalho, precisa ter esse senso de construção de vida. Que sabe, que não só aquilo que você tá fazendo agora é importante, mas que o que você tá fazendo agora pode estar construindo o seu amanhã. E que ao invés de você ficar excessivamente preocupado com o seu dia de amanhã, você começar a construir ele conscientemente. O nosso cérebro, ele funciona mais ou menos como um músculo. Então, assim, se você não trabalha a sua mente, se você não trabalha a sua racionalidade, a sua capacidade de raciocínio, a sua capacidade de pensamento a longo prazo, você basicamente está atrofiando o seu cérebro, entendeu? E você pode estar prejudicando você idoso. Sabe uma coisa assim, desse nível de seriedade que a gente tá falando? É isso. Mas além dessa preocupação, assim, física, que eu sei que agora talvez você esteja no seu máximo potencial e não tá nem pensando sobre isso, eu quero falar sobre estilo de vida mesmo, sabe? Sobre a importância dessa concentração em você se tornar alguém que você quer muito ser antes de você ter coisas ou você se concentrar tanto na aparência, sabe? É por isso que eu cito a rede social. Se for necessário, dê um tempo da rede social, saia do Instagram, sabe? Você não precisa excluir a sua conta, excluir nada, só apaga o aplicativo, não entra lá. Nossa, bem que eu não consigo apagar o aplicativo, não sei o que lá. Então deleta a sua conta, entendeu? Deleta, desativa, tem como desativar lá o Instagram. Desativa um tempo, sai um pouco, sabe? Tem uma frase que eu amo, que eu queria vir falar aqui pra vocês, que eu estou usando pra mim agora, que é: troque a angústia pela leitura. Então, assim, todas as vezes que eu tenho oportunidade que dá vontade de mexer no celular, que dá vontade de entrar no Instagram, nesse caso eu não tô no aplicativo no Instagram, eu pego um livro e eu leio. Basicamente, você literalmente trocar a ansiedade pela leitura. Quando você se sentir ansioso, começa a pensar se de repente essa ansiedade ela é realmente real
Ou se você de repente saísse da rede social, essa ansiedade sumiria? Será que os seus problemas de fato existem? Ou eles só existem porque o Instagram tá existindo? Sabe, será que você de fato não consegue ser inteligente? Ah, porque eu não consigo, porque eu não sei. Ou você nunca tentou, você nunca pegou um livro na mão, você nunca parou pra pensar na vida, sabe? Para e pensa na vida. Eu acho engraçado, não sei hoje em dia exatamente, mas na época da escola, assim, as pessoas tinham um preconceito com professores de filosofia, professores, sei lá, de história. Gente, é uma galera importantíssima, né? Sei que a educação aqui no Brasil é questionável algumas coisas, mas ainda assim é de extrema importância que a gente aprenda a importância do pensar e que a gente saiba pensar. Isso é muito, assim, eu não vejo ninguém falando sobre a importância de pensar, alguém de 20 anos dizendo isso. Então, assim, valorizem que eu estou te avisando com antecedência que você precisa aprender a pensar, entendeu? Porque quem sabe pensar, sabe criar resposta. Quem sabe criar resposta, cria coisas, evolui, cresce, amadurece, entendeu? Você consegue se comunicar de maneira mais assertiva, você consegue se dedicar naquilo que é importante e você começa a construir resultados e colher coisas boas com tudo isso. Inclusive, se você está em um trabalho, se é o seu primeiro emprego ou não, sei lá, valorize de toda maneira o trabalho que você tem hoje se você trabalha. Ai, mas não é o trabalho que eu queria, mas não sei o que lá. Meu amor, se você tiver o pensamento de que você está aprendendo aquilo que você quer ser e aquilo que você não quer ser, se você tá sempre com um olhar de aprendizado na sua vida, você começa a ser inteligente. Porque você começa a perceber que a percepção que você tem sobre as coisas vai ditar como que você vai se sentir e as escolhas que você vai fazer para que você vá construindo cada vez mais algo melhor. E entendendo que muitas vezes o agora vai ser totalmente desagradável. Às vezes você não está no trabalho que você gostaria de estar, você não está morando, sei lá, no lugar que você queria estar morando. Às vezes a sua realidade está totalmente disfuncional ali com o que você realmente queria. Mas isso é temporário se você fizer ser. Porque se você ficar só no Instagram o tempo inteiro, sem nenhum projeto de vida, sem nenhum livro em cima da sua mesa lendo, se você não procurar vídeos no YouTube sobre as coisas, se você não buscar aprender sobre alguma coisa, se você não buscar talvez fazer de fato uma faculdade, ainda que, gente, eu questiono a faculdade, eu fiz psicologia, deixa eu contextualizar, por praticamente 3 anos. Tive que trancar a faculdade por motivos de morar sozinha e outras coisas. Quero continuar e finalizar o meu curso, me considero estudante de psicologia, gosto de estudar psicologia independente da faculdade ou não, e como eu disse, dá pra gente se formar na faculdade com o ChatGPT. Então, assim, não é... Quando eu falo faculdade, não entendam a faculdade como um diploma, mas o fato de você estar indo em busca de aprender alguma coisa. Isso precisa vir de você. Você tem que querer fazer o bendito do curso, entendeu? Faculdade, tecnólogo, sei lá o que, você tem que querer fazer. Ah, não sei por onde começar, Bianca, parece que eu não me interesso por nada, a vida, sei lá o que, eu gosto de jogar e ficar no computador. Aprenda outras línguas, aprende inglês, vai buscar aprender inglês, sabe? Começa a ver filme, começa a ver série, olha só que fácil. Você vai ver filme, você vai ver série, vê inglês, se desafie. Gente, a quantidade de pessoas que eu conheço que não veem as coisas em inglês na linguagem original me assusta, porque não consegue ler uma legenda e ouvir o áudio em inglês. Isso é uma habilidade assim, ó, você tem que desenvolver isso, entendeu? É isso, é você aprender a fazer o difícil, porque se você só faz o fácil, a sua mente começa a ficar acomodada e nada se desenvolve, entendeu? E você vai se tornar uma pessoa chata, porque se tudo que você vai falar, você não tem um embasamento, minha filha, você não, entendeu? Aí você vai falar, vi no Instagram. Vi não sei aonde. Cara, se preocupa em ser inteligente. Eu li num livro. Pô, olha que diferente. Entendeu? Aqui a gente tá se preocupando com a imagem um pouquinho, porque eu tô falando do que a gente parece quando a gente é inteligente. Mas se você sabe, olha só, olha aqui meu pensamento. Se você sabe ser inteligente de fato e mostrar que você é inteligente, aí você ganhou na loteria, entendeu? Não é só parecer também, pelo amor de Deus, vocês não me entendam errado, tá? A vida acontece fora das redes sociais. A vida acontece fora do Instagram. Então, porque a blogueira, porque não sei quem faz não sei o que lá, e porque o fulano tem tal estilo de vida, e nananã, tal carro. Aquela pessoa provavelmente não tem a idade que você tem, não tem o contexto de vida que você tem. Essa pessoa não é você, na verdade, para começo de conversa. Você é aquela pessoa. Já dizia nossas mães, nossos pais, que nós não somos todo mundo. Isso é a maior verdade que você vai ouvir da sua mãe, você não é todo mundo. Pensando nisso, esse tempo que eu tô longe do Instagram, assim como agora, assim como das outras vezes que eu fiquei, cada vez que eu saio do Instagram, eu acho que eu
saio com uma consciência diferente, já fica mais fácil, já fica mais, assim, mais consciente, sabe? Eu consigo perceber o quanto muitas vezes a minha mente, por isso que eu falo que esse vídeo também é pra mim, muitas vezes a minha mente me leva pra um lugar assim, nossa, mas eu tenho que postar isso aqui, ai, mas eu tenho que tirar foto disso aqui. Gente, eu sou a maior postadora de stories do planeta, né, quem me acompanha sabe, então assim, eu gosto, né, porque eu gosto de gravar vídeo, eu gosto de falar, eu gosto de contar, eu sou muito extrovertida, então pra mim tem um pouco disso também. Mas eu preciso dar, às vezes, uma segurada, porque tudo eu começo a querer postar e nanana postar, e querer ver stories, e querer ver a fulana e ver o ciclano. E assim, e a minha vida? O que eu tô construindo? O que de fato está acontecendo aqui por trás das câmeras? E aí, quando você sai disso, dessas comparações excessivas que a gente tem no mundo virtual, essa facilidade que a gente tem no mundo virtual, você pega um livro, você lê, você pensa, você cria o seu próprio raciocínio, sabe? Você começa a ver que a forma como você, sei lá, tá se vestindo, que você tá fazendo as coisas, que você tá preocupado, na verdade é tudo por comparação. Isso não leva a lugar nenhum. Então, assim, quando existe esse movimento de você sair da rede, você olhar pra sua vida, é você entender que é o seu tempo, são as suas coisas, é a sua realidade, e que ela é digna, ela é válida, e você pode se desconstruir e construir alguém novo ali dentro de você, que é quem você verdadeiramente é. Entendeu? Sabendo que números em redes sociais não significam nada. Que se você não for alguém pensante, alguém que sabe escrever, que sabe ler... Gente, escrever é outra coisa. Eu vou ficar meia hora aqui nesse vídeo falando sobre isso. A quantidade de pessoas que não sabem escrever. Escreve tudo errado. Tenho agonia, tenho pavor. Ah, é porque você tem preconceito. Tenho. Gente que tem acesso, que tem a possibilidade de saber escrever e não vai atrás de aprender a escrever adequadamente. Ah, mas porque o WhatsApp não é uma redação. Que imagem sua que você tá passando pra você construir alguma coisa quando você faz isso? Aí eu volto na questão da imagem que eu falei. Não é que você vai só parecer, você precisa ser. Porque a gente vai falar uma coisa pra vocês, esse negócio de imagem, já que eu citei esse assunto aí, que eu falei que não tem que se preocupar com a imagem. As pessoas que não são verdadeiras, elas caem. Tudo que é falso cai. Aquilo que é verdadeiro fica. Ah, caiu o Instagram do fulano. Mas se a vida do fulano for verdadeira, pode ter certeza que o fulano tá lá sem Instagram, feliz da vida, vivendo a vida dele muito em paz, construindo coisas, estável e nananã, entendeu? Agora, a vida da blogueira que é só o Instagram e ela só parece um monte de coisa e ela não é, a hora que cair, meus amigos, sentimos muito por ela. Então, assim, quando eu falo de o que você tá demonstrando, é pra justamente que você seja inteligente o suficiente de entender que se você passa uma imagem daquilo que você realmente é, não é essa a nossa intenção? Sermos autênticos? Você não vai ficar fingindo ser uma coisa que você não é, seja pro bom, seja pro ruim, enfim. Então, sim, se preocupem com isso, sabe? Se preocupem em escreverem certo, em saberem ler, em saberem falar, em saberem pensar, em saberem questionar, pensar sobre a vida. Ai, mas porque, nossa, que chato, não sei o que lá, filosofia. Cara, pensa. Porque o ChatGPT, gente, ele é bom, até a certo ponto. Agora, se você usar tudo, ChatGPT, você não sabe fazer nada. Gente, eu me assusto ver os adolescentes hoje em dia, honestamente. E aí me assusta mais ainda que os pais também, a preocupação é zero, né? É só, vai lá, fica no celular mesmo então. Não dá uma forçadinha de barra pra criança ler um livro, pra adolescente ler um livro. Gente, tanto de livro que eu li criança, olha, graças a Deus eu tive pais conscientes, tá? Porque eles botavam horário pra eu fazer as coisas, eu tinha que fazer tudo que eu precisava fazer antes de qualquer outra coisa, tinha que ler. De fato, tive sorte. Então, estou aqui trazendo a minha percepção, se você não tem em casa, de que vale a pena ler livros sim, mesmo que seus pais não leem, mesmo que ninguém lê, porque livro é coisa de não sei quem. Minha filha, esquece o que é coisa de livro. Você quer ficar inteligente, você quer mostrar quem você é, você quer construir alguma coisa pra sua vida. Você quer chegar com 30 anos e falar, eu tenho a vida que eu sempre quis ter. Então, construa. E se você tem 30 e não tem ainda, tá tudo bem, gente, eu sei que eu tenho 23, a chance de eu chegar nos 30 e tá igual ou parecido pode ocorrer. A gente não vai vir aqui ser hipócrita também, mas eu sei que eu estou fazendo tudo que é possível neste momento com todos os recursos que eu tenho para construir uma vida melhor, para que quando eu tenha 30 anos eu esteja muito melhor do que eu tô hoje. Pode ser que eu não esteja exatamente onde eu queira estar, mas eu com certeza vou estar melhor, porque eu faço coisas para que isso aconteça. Então é isso. Por mais que eu me preocupe com coisas que às vezes são fúteis, como eu estou falando, esse vídeo também é para mim, eu tenho essa consciência que eu estou trazendo para vocês e que tá ficando cada vez mais evidente dessa importância de a gente saber conduzir a nossa mente e as nossas emoções. Troque a ansiedade pela leitura. Perceba a sua ansiedade. A sua ansiedade é o excesso de informação inútil que você recebe todos os dias dentro do seu celular. E é isso. Vamos terminar o vídeo assim.
Um beijo. Ai, meu Deus, bati na lâmpada.